Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata San Joanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina. Em 1970, ao percorrer a Avenida Atlântica, em Copacabana, distraído com as cariocas, choquei de frente com um transeunte que, ao reconhecer-me, exclamou: Johnny Boy! Era um grande amigo do Porto, o João Marinho, que é naturalmente, e a partir do momento em que este livro apareceu, o dono dos direitos de autor do título, o Johnny Boy, Johnny Boy Porto, anos 40 e 50, da minha autoria, e que aqui hoje é apresentado por vocês os dois. Marcada a apresentação para estes dias de abril na Fundação Vieira da Silva, teve que ser cancelada devido ao coronavírus. Mas a Fundação quis manter o evento, tal como as edições Afrontamento. E fico orgulhoso e grato por esse facto, tal como estou gratíssimo ao Rui Moreira e ao José Miguel Júdice por terem querido manter viva a ideia. Em vez de ser na Vieira da Silva, na Fundação Vieira da Silva, a apresentação é online e, na realidade, o empenho tanto do Rui Moreira como do José Miguel Júdice é a medida da estatura a que eles nos habituaram, um agora nas complexidades da Câmara Municipal do Porto, outro no mundo global da advocacia, ambos com responsabilidades titânicas, eu creio, que os ocupam dia e noite. Portanto, Rui Moreira, podes arrancar com esta troca de impressões em torno do Johnny Boy Porto, anos 40 e 50. Muito bem. Antes de mais, dizer que o João Vanzeleiros escreveu um livro absolutamente notável. Eu já conhecia as suas qualidades, mas de facto é muito mais do que um livro de memórias. Muitas vezes nós encontramos hoje livros de memórias, e ainda bem que assim é uma tradição anglo-saxónica que se vai instalando agora em Portugal, mas a verdade é que tem um conjunto de documentação muito interessante, um conjunto de recordações muito interessante, mas faz depois também uma avaliação daquilo que foi o Porto durante os anos 40, 50, 60. Eu só conheço o Porto a partir dos anos 60, sou um bocadinho mais novo do que o João, mas retrata muito bem aquilo que foi a cidade durante esse tempo, uma cidade que é seguramente muito diferente do que é hoje. Aliás, acho que o Mário Cláudio também no prefácio que escreve do livro explica uma cidade que tinha aspectos tristes, uma cidade que depois da Segunda Guerra Mundial houve momentos em que definhou, mas em que ao mesmo tempo havia um conjunto de intervenções, e eram intervenções que eu diria que eram muitas vezes um resultado de uma elite de uma burguesia liberal do Porto, que apesar de tudo permitia que a cidade continuasse a ter um conjunto de atividades interessantes, sobre o ponto de vista cultural, sobre o ponto de vista desportivo, sobre o ponto de vista da convivência, e acho que esta estruturação que o João fez no livro é muito interessante, porque descreve-nos pessoas que conheceu, mas através das pessoas que ele foi conhecendo e com quem foi convivendo durante esses anos, consegue depois fazer uma projeção e uma análise quase, eu diria, social e cultural daquilo que foi a cidade do Porto, e que eu ainda fui conhecendo, e muito diferente daquilo que é hoje. Sr. Miguel, tu em termos disto que o Rui acaba de dizer, do entorno social, ou melhor, sociológico até, que foi procurado, que se procurou retratar no livro, enfim, tu como
não portuense, mas como conhecendo razoavelmente bem a nossa cidade, minha e do Rui, onde eu nasci, mas que conheces razoavelmente, como é que vês a perspectiva que o Rui acaba de falar? Ora bem, eu, como estás a dizer, e antes de mais, muito obrigado por teres lembrado de mim. Não sou verdadeiramente um mouro, mas estou ali na fronteira, porque a fronteira é no Rio Mondego. Eu nasci em Santa Clara, portanto já foi do lado sul. E alguém que efetivamente não tem a possibilidade de conhecer o Porto como o Rui, embora tenha a tua idade mais ou menos. Agora, o teu livro é realmente um livro que eu chamaria um livro seminal. E é um livro notável. Não digo isto apenas por ser teu amigo, por ser teu amigo não diria ao contrário, se achasse que o livro era uma porcaria, não te diria isso, mas de qualquer maneira não mentiria a dizer que era um livro notável. Porquê é que o livro era notável? Para quem, como eu, não conhece o Porto, a não ser perifericamente, e através de muitos amigos, através dos quais, em todas as idades que eu já tenho, tive como que olhares do Porto, olhares Porto, que me ajudaram a perceber a cidade. Fui centenas de vezes ao Porto, até vivi praticamente lá a seguir à Revolução um mês. É uma história muito engraçada, onde também está o pai do Rui, ele já lhe contei essa história. E, portanto, de facto, o Porto é uma cidade que sempre me fascinou. Mas eu tenho uma visão literária, cultural, externa do Porto. O importante do teu livro, para mim, para além de começar a conhecer ainda melhor, se é possível ao fim destes anos todos de amizade, é que eu acho que este livro retrata um Porto que eu, de certa forma, e num grau mais limitado e bastante diferente, conheci em Coimbra. Coimbra era uma cidade muito mais atrasada que o Porto, muito menos cosmopolita, muito menos burguesa, muitíssimo menos burguesa, um bocadinho mais empertigada do que as outras cidades portuguesas e manifestamente uma cidade sem as aristocracias, as altas burguesias que também definem o Porto. Mas eu assisti a algo parecido e, portanto, eu ao ler o teu livro, entrei num Porto. Eu acho que o livro não é a tua história, é a história da cidade que tu amas, através de ti. E isso dá-lhe um interesse e uma importância que, para além da importância do interesse que tem, tu seres um exemplo, digamos, um sinal, um exemplo, um caso pessoal. O que é que para mim mais me impressionou neste livro? É que está lá um período fascinante de transição. Um período onde ainda havia uma aristocracia com os hábitos, as regras, os valores, a ética, os preconceitos também, a energia que também ainda existia e também a generosidade e solidariedade que muitas vezes a caracterizava. Eram os anos finais dessa época, eram os primeiros anos de uma maior capilaridade social, de que tu eras um bom exemplo pelos amigos que foste tendo. Pela primeira vez, creio eu, em Coimbra passava-se isso de certa forma também, começava a haver uma mistura natural entre pessoas não apenas com origens sociais diferentes, porque sempre houve um ascensor social. A origem social nunca foi apenas o único fator a levar as pessoas a conviverem umas com as outras. Mas não, o convívio começou a ser feito por grupos ou por temas de interesse sem elevador social. Entre os teus amigos estavam pessoas que nunca chegaram às elites. Nem sequer, provavelmente, saberiam bem o que eram as elites. Mas havia, talvez, a primeira vez, pelo menos em Coimbra eu senti algo semelhante, a natural convivência entre 7 grupos sociais completamente distantes uns dos outros. Depois, um terceiro ponto que também está neste livro e também é muito interessante, tu foste, de certa forma, pioneiro na saída, na ida para fora. Muito jovem, foste para fora. E há coisas engraçadas, há elementos que fazem lembrar o Grand Tour inglês. Tu ias a Paris e tinhas um contacto com uma pessoa altamente poderosa e importante, porque um parente teu tinha conhecido uma vez esse senhor.
e tu, de certa forma, fizeste um pouco de um Grand Tour, mas ao mesmo tempo foste trabalhar como qualquer jovem, nessa altura raríssimos os portugueses, mas já de outros países, em atividades, digamos, para conseguires cobrar alguns cobres, digamos assim, que te permitissem manter a tua viagem. E essa permeabilidade de uma sociedade que, embora comercialmente aberta ao mundo, como todas as sociedades burguesas, apesar de tudo era uma sociedade portuguesa, fechada como Portugal, tu vieste com uma visão muito mais cosmopolita do que era possível. Portanto, tu és símbolo de duas coisas muito curiosas. E isso eu não sabia. És símbolo de uma época que estava a acabar, as deliciosas descrições das reuniões familiares, dos casamentos que ia havendo, das pequenas tricas das heranças, as viagens para as quintas, os pormenores das casas enormes, com os problemas. Eu lembro da minha Quinta das Lágrimas, que era uma casa enorme e nem era muito confortável. Eu andava sempre, sobretudo, em casa, no inverno, porque não havia maneira de aquecer aquela casa. É verdade. Ao mesmo tempo, a rua, digamos, as atividades esportivas com miúdos que iam ter outras vidas e a ideia de sair para fora. Portanto, através do teu livro, analisa-se uns anos em Portugal de uma forma que te ultrapassa e que te contextualiza. Portanto, o livro é muito mais interessante do que o livro dos teus amigos. Eu digo com toda a franqueza, eu quando peguei no teu livro, que foi a minha mulher que o trouxe, tinha estado contigo, e eu fui ler um livro, olha, vou ver um livro sobre o João. E tive uma enorme surpresa, não era só um livro sobre ti, mas era um livro em que, através de ti, como se tu fosses um espelho e uma transparência, era um livro sobre uma época, um tempo e uma cidade. O Zé Miguel, o Zé Miguel disse uma coisa que interessante, porque falou na palavra elitismo. Eu acho que não é, enfim, o que é interessante daí é porque, na experiência minha e do mundo em que eu vivi nesses anos, eu nunca percebi o que essa palavra significava. Isso não existia nem no universo da minha família, nem no universo da escola primária oficial que eu frequentei, onde havia pessoas modestíssimas, nem o universo que teoricamente separava as pessoas com dinheiro das pessoas sem dinheiro nenhum, que era o caso da minha família, e não tinha qualquer problema de relacionamento com os problemas com as pessoas que tivessem fortunas. Portanto, havia uma grande transversalidade nessa altura, que tu, aliás, acabas por reconhecer quando usas em relação ao elitismo a capilaridade. Mas, simplesmente, para mim, havia apenas capilaridade, não havia elitismo. O que é que... Levando isto mais para a cidade, mais para a cidade concreta, como é que tu vês? A cidade formava-se de vários grupos, que aliás tu assinalas bem no livro. Por um lado, havia uma colónia britânica que já então estava a perder gás, que tinha tradições no comércio e no vinho do Porto e que também na navegação estava já na altura a perder algum gás. Aliás, a influência da colónia britânica hoje é muito menor, mas que teve muita influência na criação dos clubes no Porto. O cricket era o clube típico dos ingleses, mas também o ténis da Foz, ou seja, havia um conjunto de instituições que funcionavam à volta dos ingleses. Depois o Clube de Golfe de Espinho, até o Clube de Golfe de Espinho. Até o Clube de Golfe de Espinho, exatamente. E até hoje ainda tem um nome inglês. E o ténis da Foz chama-se Lawn Tennis Club da Foz. E, portanto, havia essa tradição com o OBS, o Colégio Inglês. Depois havia os alemães, que também eles muito marcantes, muito ligados à indústria, tinham vindo no século XIX e tinham feito a Revolução Industrial na cidade e tinham ficado com confrontos durante a Segunda Guerra Mundial, em que havia uns que eram pró-Hitler e outros eram contra. Mas, curiosamente, o Colégio Alemão conviveu durante a Segunda Guerra Mundial paredes meias com a sinagoga. Ainda hoje lá está, ainda hoje está de paredes meias. Depois havia toda uma cultura muito francesa, porque a cidade do Porto havia uma grande influência francesa nas leituras, nas grandes livrarias. A livraria mais interessante do Porto, na altura, era seguramente a livraria Tavares Martins, na Rua dos Clérigos, que em baixo, ao fundo, do lado esquerdo, e aí encontrávamos a profusão dos livros franceses, fantásticos, das grandes edições francesas. E depois havia um conjunto de pessoas portuguesas que conviviam
de uma forma ou de outra, com estas colónias, como nós então lhes chamávamos, e eles gostavam que assim chamasse. Ainda hoje os ingleses têm a feitoria, que é um território que eles acham que é um território britânico, que permanece na cidade do Porto. Isto construiu, de facto, algumas elites burguesas. Uma elite não tem que ser elitista, mas é elite por si, pela capacidade, pelo conhecimento, pela cultura que tinham. E nós facilmente nos recordamos de pessoas que conviveram connosco e que tiveram essa enorme capacidade de procurar a cultura para além fronteiras. Muitos deles até não eram de famílias do Porto. Vejamos o caso do Miguel Veiga, talvez o último grande membro desta elite. Ele era filho de um pai beirão e de uma mãe francesa e, no entanto, ele tinha esta visão internacional numa altura em que Portugal era um país extraordinariamente fechado. Zé Miguel, e tu conheces com certeza a tradição da arquitetura portuguesa e da importância que ela teve e tem hoje em dia. À distância, como é que tu avalias essa herança cultural tão forte do Porto no teu mundo e no mundo que eventualmente o livro poderá refletir? Ora bem, antes disso, e já aí não vou fugir a essa pergunta, eu diria que um fator essencial da definição de uma pertença é a não consciência da sua existência. Isto é, as elites nunca se acham elites. Não têm de se achar. É uma visão externa, é uma visão de fora que o faz. E, de facto, o que eu digo é que no teu livro, e eu conheço-te bem, portanto sei que não estás a fazer género, não há condescendência. Isto é, muitas vezes, o contacto entre grupos sociais diversos é feito de respeito e condescendência. No teu caso, é curioso que não se sente rigorosamente nada disso. Talvez o facto de não seres filho de uma família poderosa em termos financeiros te ajudasse. Eu também estudei na escola mais pobre de Coimbra. Os meus colegas tinham nomes que podiam sair do livro A Crónica dos Bons Malandros, o Zé Ladrão, o Barriga de Aço, o Fernandito, e a maior parte deles, de todos eles, ao fim da quarta classe, só 3 é que não foram trabalhar. Ora bem, e portanto, eu de facto jogava futebol descalço como eles, porque nem me passaria pela cabeça que eu pudesse jogar calçado, porque podia aleijá-los. Ora bem, não havia nenhuma condescendência, a minha irmã jogava futebol connosco e era chamada a Maria Rapaz, e toda a gente dizia, passa Maria Rapaz, chuta Maria Rapaz. Esta falta de condescendência, eu sou ligeiramente mais novo do que tu, já estava a acontecer, mas quando tu chegaste à adolescência, tu foste, quanto a mim, posso estar enganado e a ser injusto para tantos outros, tu foste paradigmático de uma certa antecipação do que era uma mudança paradigmática muito interessante. Quanto ao peso cultural do Porto, eu acho que o Porto é uma cidade que cria orgulho. É uma cidade que cria orgulho, como todas as cidades que foram capazes de se fazer sem a vantagem, que eu chamaria por vezes o inconveniente, de ser o centro do poder político. Isto é, o Porto, ao longo da sua história, teve de se afirmar por outros fatores que não fossem os fatores da corte, os fatores do acesso às decisões que manifestamente estão ali para ser captadas por quem o conseguir. A ideia de uma cultura burguesa, de uma cultura liberal, de uma cultura como fator de coesão, é muito mais forte em cidades que não sejam capitais do que em cidades que são capitais. E, de facto, quando se olha para a cultura, para a arquitetura do Porto, nota-se uma arquitetura de uma cidade de gente que tem orgulho em ser do Porto. Isso nota-se, por exemplo, Turim tem coisas parecidas. E Turim até era, em certa altura, uma capital. Mas era uma capital, apesar de tudo, regional. As cidades escocesas, quer dizer, há aqui uma ideia de que não são os edifícios do Estado que definem o orgulho cultural,
são edifícios que são feitos ou pela generosidade dos mecenas religiosos ou pela força económica de uma burguesia que tinha orgulho e não tinha vergonha de mostrar o que tinha conseguido chegar, que tinha alcançado um estatuto. A tensão inevitável, apesar de tudo, entre umas comunidades muito fortes estrangeiras que o Rui acabou de descrever com uma forma maravilhosa e os autóctones, sabendo nós que por mais que a boa educação o faça esconder, há sempre uma certa condescendência nos ingleses. Faz parte da sua própria cultura. Eu no direito costumo dizer que os meus colegas ingleses nas arbitragens olham para os direitos que não são ingleses como uma espécie de corruptela do direito paradigmático. Porque ainda não são, ainda não é, o nosso direito ainda não é o direito do common law, mas há de chegar lá, quando nós formos mais desenvolvidos, mais sofisticados, mais preparados para sermos o centro do mundo. Ora bem, e quando o inglês é exportado, ele sente uma necessidade de seguramente ser mais inglês do que inglês da Inglaterra. Ora, o que o Porto tem de curioso é que havia uma burguesia, que eu conheci bastante, uma alta burguesia, uma média burguesia portuguesa no Porto, que conseguia encontrar equilíbrios adequados com esses setores que provavelmente terão começado, e com o tempo passou-lhes, a olhar com uma certa condescendência. Mas o que eu acho mais interessante no teu livro nem é isso, é a relação com os Zé Ladrões equivalentes aos meus. E a forma como tu descreves, bem sei que os anos nos tornam mais doces, a forma como tu descreves com uma saudade e com a verdadeira democracia, que a democracia ou está dentro de nós ou é artificial. Tu, de facto, pelo menos parece-me que isto é verdadeiro, tu não te sentias superior aos teus amigos da escola primária, a não ser se jogasses melhor ao peão, se jogasses melhor ao prego, se marcasses mais golos, se fosses capaz de trepar a uma árvore mais alta ou se fosses capaz de dar 2 chapadas antes de qualquer outro. As hierarquias do teu tempo já não eram, em alguns, os melhores, as hierarquias dos tempos anteriores. Já não era o Downton Abbey. Já não era aquele tempo deste filme, não sei como é que ele se chamava, A Herdade. Não. Já era uma sociedade burguesa, liberal, que estava a ser capaz de se tornar uma sociedade com todas as diferenças, apesar de tudo mais igual. E é curioso, tu com a tua bonomia, com o teu bom espírito, com o teu sentido de humor, foste a pessoa talvez mais adequada para mostrar isto. Porque tu tiveste sempre uma qualidade muito aristocrática, e sim, de fazeres um certo downgrading de ti próprio. Isto é, o teu luxo é revelar-te menos do que és. É um luxo muito mais caro do que o luxo habitual de nos revelarmos mais do que somos. Mas com isso também te permites conviver com muito maior naturalidade com outros que provavelmente em coisas que tu invejavas eram melhores do que tu. Gostava de perguntar só ao Rui, hoje em dia tão, como sempre esteve, mas agora ainda mais envolvido na cidade do Porto, a presidir a Câmara da forma tão visível e tão apreciada por tanta gente como está a fazer. Gostava que tu, se fosses tu a perguntar alguma questão relacionada com a cidade, que possas interseccionar do livro ou de uma ideia qualquer que te ocorra. Há uma ideia, enfim, agora de repente não estava preparado para fazer isso. É muito mais fácil responder a perguntas do que fazê-las, como é óbvio. Mas a pergunta que eu talvez fizesse ao Rui era para ele nos dizer, ele é uns anos mais novos do que tu, talvez uns 20 anos mais novo do que tu, portanto, uma geração, como é que aquilo que o João revela da evolução da sociedade do Porto tinha evoluído ou tinha involuído quando, Rui, chegaste à idade equivalente à do João. Eu conheci o teu pai, que eu tenho um respeito enorme, uma grande figura, um homem, um ser moral,
era um senhor pesado, era um senhor sério, era um senhor como deve ser. Eu acho que há um lado rebelde teu, provavelmente porque tiveste de encontrar um espaço que com um pai forte, eu costumo dizer, com muita pena e uma brincadeira, só se pode brincar com coisas sérias. O meu pai morreu e eu pude sobreviver, porque senão eu provavelmente tinha feito todos os disparates do mundo para tentar existir, porque o meu pai morreu muito novo, mas seria uma figura desse tipo. O que é que ao leres o livro de João te surpreendeu para uma pessoa que, pela vivência e pelo estudo e pelas responsabilidades, provavelmente hoje faz parte das 10 ou 20 pessoas que melhor conhece o Porto? Bom, em primeiro lugar, agradecendo a referência ao meu pai, eu acho que tu já conheceste o meu pai numa fase tardia. João, e ainda o conheceu como o verdadeiro rebelde. O João conheceu o meu pai, que era da geração do João, um pouco mais velho, mas era o verdadeiro rebelde. E, portanto, nessa matéria, o meu pai depois, em determinada altura, fruto das circunstâncias que vocês conhecem, que aqui eu não queria invocar, acabou por se tornar, de facto, uma pessoa mais séria e mais reservada do que aquilo que era. Mas ele era verdadeiramente um rebelde na sua época, com a ligação que tinha ao desporto, com as polémicas que ele gostava de alimentar, com as saídas noturnas que ele gostava e da boémia de que ele gostava. Aquilo que eu notei no livro do João é que o João explica muito bem esta evolução da cidade e faz aquela análise também dos momentos culturais da cidade. Eu não acho que o Porto seja diferente por não ser capital, ainda que o Porto seja uma cidade profundamente anticapital. Quando eu digo anticapital, não quer dizer que seja contra a capital. O Porto foi sempre uma cidade que não foi muito dada a encantamentos. O Porto nunca se encantou muito com as descobertas por razões várias. O Porto nunca se encantou muito com as colónias por razões várias. O Porto esteve sempre muito mais ligado ao mercantilismo, com a sua ligação. É uma cidade quase ansiática, até por causa da presença de muitos estrangeiros e da importância que eles têm na cidade. Basta, aliás, olhar para os nomes das ruas para perceber a importância que essas pessoas tiveram. Mas eu acho que a questão cultural vem de outro fator. O Porto nunca foi uma cidade aristocrática. No Porto há muito poucos palácios e os palácios que há não são palácios individuais. É o Palácio da Bolsa, mas não há palácios como há em Lisboa. De facto, a cidade é uma cidade muito mais burguesa. O Miguel Veiga explicava num dos livros dele, e eu acho que é muito bem entendido isto, que havia uma nova burguesia no Porto que aparece com a Revolução Industrial, que não tendo cultura, porque muitos deles mal sabiam ler ou escrever, quiseram proporcionar aos seus filhos essa cultura. E isso permitiu uma massificação da cultura a nível da sua burguesia, e isso foi um traço dominante mesmo durante os anos do Estado Novo. E quando a minha recordação dos anos 60 representa exatamente isso, ou seja, como é que, apesar de tudo, havia a música, havia o Orfeão, havia o Círculo de Música, havia um conjunto de concertos de música clássica em permanentes e que, apesar de tudo, não diria que eram totalmente interclassistas, mas havia, apesar de tudo, a possibilidade de pessoas com poucos recursos acederem a essa cultura. Uma outra questão muito interessante na cidade do Porto, e que infelizmente se tem perdido, era o facto das suas ruas serem profundamente interclassistas. Ou seja, dentro de cada rua havia e conviviam pessoas que tinham posses, pessoas que não tinham posses, havia quase uma economia de rua em que permitia exatamente aquela relação que o João tão bem conta sobre quem eram os nossos amigos. Também eu andei no Liceu Dom Manuel II, que já foi Dom Manuel II, já foi Rodrigues de Freitas, Dom Manuel II e Rodrigues de Freitas, vai mudando de nome conforme a política no país, mas era um liceu em que andavam pessoas de todas as extrações sociais e que, de alguma maneira, a nossa representação lá era, acima de tudo, a representação de nós querermos ser como eles. Eu lembro-me perfeitamente, quando comecei a andar do Liceu Dom Manuel II, era muito longe de minha casa, mas eu queria ir de elétrico. Arranjei na altura, havia umas senhas, uns passos, para ir de elétrico, para exatamente poder conviver com as outras pessoas.
conviver com a cidade que então estava em formação. E depois, aquela característica que o Porto tem e que se percebe também no livro, tão bem escrito pelo João, é no Porto tudo se discute. O Porto é uma cidade verdadeiramente irresoluta. Isso para quem está, como eu estou, num cargo que hoje ocupo, é muitas vezes desafiante e às vezes terrível, porque tudo é discutido. Mesmo em clubes muito tradicionais, como é o caso do Clube Portuense, havia a mesa onde estava o Francisco Sá Carneiro, onde estava o Miguel Veiga, onde estavam pessoas extremamente conservadoras e discutiam avidamente tudo. Tudo era discutido. Creio que isso tem muito a ver com o sentimento de pertença. Nós só discutimos aquilo de que gostamos ou aquilo que apreciamos. E acho que o Porto teve essa característica de muitas vezes não eram discussões, se calhar também eram sobre a política nacional, e claramente que ela era discutida com os dois lados, com as pessoas que eram da situação e as pessoas que eram do reviralho, como então se dizia, mas depois havia também discussões sobre as coisas mais incríveis da cidade do Porto. A cidade do Porto demorou 40 e tal anos a admitir que se tivesse destruído o Palácio Cristal. Mas antes do Palácio Cristal, quando ele foi construído, também ele foi discutido. Esta forma da cidade de discutir tudo, de tudo questionar, de tudo contestar, é muito uma característica que tem a ver marcadamente com aquilo que o João explica no seu livro. Também nas relações, em tudo aquilo que tem a ver com uma transição de facto, porque o João conta a história de uma cidade em transformação. Uma transformação tardia, porque Portugal, de facto, teve uma transformação tardia, talvez por ter escapado à Segunda Guerra Mundial. Apesar de tudo, as evoluções nos outros países foram muito mais rápidas, nós demoramos algum tempo. Eu creio que esta, no fundo, foi quase a perda da inocência da sociedade que o João também conta. Desta sociedade, uma sociedade que era, de alguma maneira, que seguia um determinado número de cânones e que depois os começa a romper. Há quem diga que foi com a construção da piscina do Cisa em Lessa, que de repente as pessoas começaram a libertar-se. Os homens deixaram de usar t-shirt na praia e as senhoras depois começaram a usar biquíni. Esta transformação da cidade, eu vivi esta transformação da cidade, tive a sorte de a viver. Os anos 60 na cidade do Porto são um momento de extraordinária transformação, também fruto depois de alguns fatores culturais muito importantes. O teatro experimental do Porto, com a importância que teve. O cinema batalha com o cineclube, em que passavam coisas mais ou menos que estavam no limite do proibido. A música que se ouvindo aqui e ali. A Noite do Porto. O João conhece melhor do que eu, mas a Cotada no Porto é provavelmente o momento de descoberta de uma geração, da geração do João, daquilo que noutros países era normal. A Cotada transformou-se num ícone em que as pessoas, de alguma maneira, se começaram a libertar. E esta libertação da cidade é uma projeção de uma cidade que depois consegue agarrar, provavelmente, a seguir ao 25 de Abril, consegue agarrar uma mutação muito mais rápida. E eu acho que isso foi muito visível com coisas como a criação da Fundação de Serralves, como a Casa da Música, que são um pouco o resultado, se calhar, dos filhos daquelas pessoas de quem o João tão bem descreve. É verdade, esse ponto da Fundação Serralves, da Fundação da Casa da Música, são duas manifestações daquilo que o Zé Miguel estava a falar, que era da existência de um mecenato na área da cultura, nomeadamente na área da arquitetura, porque a área da arquitetura está representada de forma bem abrangente nesses dois casos. Eu gostava de perguntar ao Zé Miguel, e talvez o Rui pudesse depois completar esta curiosidade, o que é que Coimbra herdou imigrantes, estudantes de Direito, que se transformaram em figuras proa e de referência na intelectualidade e no mundo de negócios do Porto. Foram pessoas que todos nós conhecemos, algumas já referidas pelo Rui, que foram estudar para Coimbra e que depois regressaram ao Porto. Nunca ouvi um coimbricense referir este facto. Pois, e tens razão, porque eu vou-te explicar talvez uma das causas.
é que não há dúvida, quando eu estava na universidade, estamos a falar, entrei na universidade em 1966, e nessa altura os jovens do Porto, sobretudo na área do direito, mas não apenas, dividiam-se entre uns que iam para Lisboa e outros que iam para Coimbra, porque não havia, nesse tempo, outra alternativa. Ora bem, e de facto havia muitos estudantes em Coimbra, vindos do Norte e do Porto, imensos. E era muito curioso que eles eram motivos de alguma inveja. Em primeiro lugar, porque se vestiam francamente melhor do que nós, os autóctonos. Segundos, porque eram muito mais abertos, muito mais cosmopolitas, tinham mais mundo, por assim dizer. Depois, porque evidentemente eram mais sedutores. E, portanto, eu penso que nós falamos pouco dessa gente que veio para Coimbra, porque no fundo tínhamos alguma inveja deles, não é? Tínhamos alguma inveja deles. As raparigas mais bonitas, na altura, evidentemente, eram muito mais homens do que mulheres que estudavam na universidade, caíam embeiçadas com muito mais facilidade por um jovem estudante vindo do Porto com um magnífico blazer, umas calças cinzentas da cor adequada, uns sapatos impecavelmente engraxados e que, de facto, além disso, traziam histórias, traziam novidades que Coimbra, que era uma cidade de gente muito inteligente, mas muito virada para dentro, não sabia. Agora, dito isto, que é uma brincadeira que eu tinha sempre com os meus amigos vindos do Porto, muitos dos meus melhores amigos são daí, ou no caso, talvez entre todos o Manuel Cadeia Brandão, que é um irmão que eu tenho e que, de facto, um bom exemplo de tudo o que o Porto tem de bom. Conheci também o pai dele. Ora bem, e de facto, o que é que eu via através deles? Repito, via muitas vezes essa ideia. Digamos, eram mais abertos do que nós. A segunda coisa, do modo geral, tinham um pouco mais recursos do que nós. Porque, evidentemente, do modo geral, estou a falar dos que vinham do Porto, porque depois havia muita gente que vinha de zonas completamente periféricas e que eram pessoas de origem muitíssimo modesta. Mas, mais do que isso, eu acho que eles tinham uma capacidade que é boa, embora tenham os seus lados contra. Não eram, de certa forma, tão ambiciosos como outros. Uma das coisas mais fascinantes nas evoluções sociais é a diferença entre aqueles que chegaram, aqueles que estavam e aqueles que querem chegar. São três mundos completamente diferentes. Independentemente de tudo o resto, não define tudo nas pessoas, mas evidentemente, de um modo geral, mesmo a burguesia cunibricense, que era sobretudo filhos de professores universitários, filhos de médicos, filhos de advogados, essa burguesia não era uma burguesia industrial, não era uma burguesia tão poderosa, não era uma burguesia tão autónoma, por assim dizer, quando comparada com os nossos queridos amigos que vinham do Norte, eles sabiam que podiam ser um pouco mais boémios do que nós, podiam ser um bocadinho mais nonchalant, podiam ser um bocadinho mais easygoing, porque sabiam que tinham condições para recuperar e, de certa forma, já estavam a partir com alguma vantagem, com algum avanço. Isso é muito curioso. Outra coisa muito curiosa que eu via nessa geração era, em alguns deles, um certo sentido intelectualmente consciplina. O exemplo para mim mais fantástico disto é outro queridíssimo amigo, o Carlos Maria Pinheiro Torres, um tipo notabilíssimo, dos tipos mais cultos, mais inteligentes que eu conheci e que de facto vivia com disciplina. Eu lembro-me que através dele eu tive acesso a livros que eu nunca na vida teria ouvido falar, teria pensado em ler. Eu trato de um homem como Jovem Cão. Era um tipo, ele e o Gonçalo Sequeira Braga, amigos irmãos, ligeiramente mais velhos do que eu, mas com quem eu me dei imenso, eram exatamente uma cultura diferente da cultura um pouco livresca, há que dizer a verdade, que era a cultura que nós tínhamos.
O que estão a ver atrás de mim é o simples acabado de uma cultura livresca. De facto, em Coimbra não havia a cultura musical, não havia a cultura artística, não havia a cultura, digamos, cosmopolita que o Porto tinha. Não era era uma cidade muito fechada, muito de gente muito nova, mas gente que estava completamente, na maior parte deles, afastados das suas famílias. Era uma cidade muito proporcionava a anarquia, mas não a liberdade, se me percebes. Isto é, nós éramos naturalmente anarquistas, não tínhamos pais para nos dar ordens, não chegávamos à noite alguém a disciplinar-nos. Era a liberdade absoluta. Até porque os pais viveram numa geração 20 anos antes e achavam que Coimbra seria como era a Coimbra do tempo deles. No Porto, a liberdade era mais natural porque tinha regras, tinha algumas regras que eram supostas serem respeitadas. Eu sempre disse que a liberdade exige regras, a anarquia não as admite. A mentalidade, eu sou um fruto de Coimbra, eu sou sobretudo digamos, um falhado anarquista, mas há o lado anarquista que me atrai, aquilo que eu gosto de ser, o provocador, o tipo de coisas que às vezes acabei de dizer e já estou arrependido. Ao contrário, se eu tivesse tido uma estrutura de enquadramento diferente, eu teria podido ser uma pessoa mais capaz de perceber que a liberdade é um valor que tem de ser cultivado todos os dias e que só existe se nós soubermos que há limites, que há barreiras, que há coisas que não se podem fazer. A ideia de uma sociedade liberal e de uma sociedade burguesa, no sentido tradicional e nobre do termo, é exatamente isso. É uma sociedade com regras. É uma sociedade em que nem tudo é possível que se faça. Mas tudo o que se faz é nos espaços de liberdade que não se abdica. É talvez a grande diferença, eu nunca tinha pensado nisto, isto que acabei de dizer, e portanto muito provavelmente amanhã, se voltarmos a falar, não estarei totalmente de acordo, mas pelo menos agora é o que me parece. Efetivamente o Porto tem grandes símbolos de liberdade ao longo da sua história, nomeadamente do século XX, do século XIX, etc. Mudando um bocadinho de carril, Rui, uma das coisas que é visível na mudança da cidade era o aspecto bisonho e triste que o Porto tinha, e que é o que está descrito no Johnny Boy, e a alegria e a cor que o Porto adquiriu e que eu não conhecia. Ou seja, eu não me revejo, a minha infância não se revê na alegria e no dinamismo que a cidade adquiriu nestes últimos anos, que é realmente impressionante. Quer dizer, se antes o Porto à noite era uma cidade completamente deserta, só para dar essa referência, hoje em dia, se nós chegarmos à sexta-feira ao fim da tarde ou à noite ao centro da cidade do Porto, à rua dos Clérigos, ali para aquela zona da Soares dos Reis, etc., aquilo é um mundo de animação e de grande ordem, por sinal, com sentido cívico realmente absolutamente notável, que era uma coisa que eu olho para aquilo, passo para ali à noite e fico realmente assombrado. Portanto, a cidade que era triste transformou-se numa cidade alegre. Rui. Há vários fatores. Um deles é seguramente a universidade. Como o José Miguel estava a descrever tão bem, houve toda uma geração de portuenses, que foi a geração antes da minha, que migrou porque, principalmente no direito, o Porto não tinha uma faculdade, mas também para outras profissões havia uma grande migração de pessoas jovens. No meu caso, eu fui estudar Economia para a Inglaterra, já o meu pai tinha estudado em Inglaterra e o meu avô tinha estudado nos Estados Unidos. O meu avô Eugénio foi professor da Universidade de Colômbia, mas basicamente porque foi para lá estudar. Havia uma falta na Academia do Porto que, de alguma maneira, não permitia essa vivência que foi criada. Esse foi um aspecto. O segundo aspecto foi, naturalmente, aquilo que fez com que a cidade do Porto, se hoje lhe dessem um nome, ter-se-ia chamado aeroporto. Ou seja, subitamente,
o Porto era um lugar mais ou menos ignoto para toda a gente. Mesmo em Portugal havia muitas pessoas que não conheciam o Porto, havia imensa gente que não se lembrava de vir passar um fim de semana ao Porto. As pessoas de Lisboa ainda hoje confundem facilmente o Porto com o Norte. Às vezes acham que Viana do Castelo é uma freguesia do Porto, porque de facto não era conhecido. Tivemos também a sorte de ter um centro histórico que subitamente ficou quase no congelador, entrou em apneia e que ficou ali como uma pérola abandonada, uma cidade fantasma, a cidade do Lucky Luke estava ali e não foi destruída, tivemos essa sorte. E depois houve um conjunto de pessoas muito generosas que pensaram muito, e aqui eu quero fazer o elogio a uma pessoa que muitas vezes critico. O Rui Rio percebeu que tinha que encontrar aqui um conjunto de pessoas que a seguir à Porto 2001 o ajudassem a ter um plano para a cidade, para o centro. E aí destacou-se o Luís Valente Oliveira, destacou-se o Artur Santos Silva, o próprio Miguel Veiga, muito próximo dele, ou seja, de repente, houve como se fosse uma nova estratégia de perceber que a cidade, que antes era uma cidade recôndita e uma cidade um pouco triste e amargurada, podia explodir. Eu, quando fui para presidente da Associação Comercial do Porto, comecei a frequentar a Ribeira todos os dias. Eu lembrava-me da Ribeira do meu avô, do tempo em que o meu avô lá tinha o escritório, princípio dos anos 60. Nessa altura a Ribeira tinha imensa vida, a faina fluvial do Manel de Oliveira tinha uma vida enorme. Não podia não ser uma vida feliz, porque era uma vida dura, mas era uma cidade com muita gente. Passaram qualquer coisa como 40 anos, eu chego à Associação Comercial do Porto em 2001, e eu, para sair do Palácio da Bolsa, tinha medo à noite, não havia ninguém na rua. E uma vez tentaram-me assaltar no Largo dos Loios. Hoje em dia ninguém assalta ninguém no Largo dos Loios, quer dizer, porque é a mesma coisa que há sítios onde já ninguém se assalta. Ou seja, a cidade do Porto fez das suas fraquezas forças. Teve esta sorte enorme de subitamente poder ter esta situação da cidade fantasma. A cidade fantasma tem esta grande atração. Foi quase como o Universal Studios, de repente, uma cidade que estava ali posta em sossego e que de repente as pessoas entraram. Eu fui presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana nesses anos, convite também do Rui Rio e na altura do primeiro-ministro, do José Sócrates, e fiz isso por amor à arte, não quis ser remunerado e lidei com estas pessoas. E percebi subitamente que a rua mais triste do Porto era a Rua das Flores. Hoje não, porque estamos numa situação especial, mas paradoxal, mas a Rua das Flores transformou-se a rua mais bonita do Porto. Ou seja, foi um pouco esta dinâmica de encontrar... Alguém disse que era um bocadinho a lâmpada do Aladim no Porto e que de repente se começou a polir a lâmpada e saiu de lá um gênio qualquer e de facto a cidade transformou-se mais uma vez numa cidade que provavelmente já tinha sido assim. O Porto que o Johnny descreve, que o João descreve, tem muito a ver com o Porto que também subitamente perdeu muita coisa. Reparem, o Porto perdeu o Porto de Leixões, que foi para Matosinhos, porque o Porto do Douro passou para Leixões. Subitamente perdeu a alfândega e todas aquelas atividades. O Porto expulsou a indústria têxtil, não nasceu no Val do Ave, nasceu no Porto e saiu. A indústria pesada morreu no Porto fruto de quê? Do condicionamento industrial do Estado Novo, em que todas aquelas indústrias que estavam em campanhança tinham perdido. Este Porto era também tristonho por isto que o João descreve, porque subitamente lhe tinham tirado dali um conjunto de fatores fundamentais de competitividade. E essa ausência, esse vazio, foi subitamente ocupado e tivemos, se calhar, a sorte de o poder ocupar, com muitas dificuldades também, porque naturalmente quando há um refluxo, também há os naturais da cidade, os autóctones, que subitamente sentem um bocadinho aquilo que o Zé Miguel estava a dizer relativamente a Coimbra. De repente, as pessoas do Porto estavam colocadas, postas em sossego, e de repente começaram a chegar os estrangeiros, mais bem vestidos, com mais dinheiro, com mais capacidade, e também isso criou alguns conflitos, mas é assim que se fazem as cidades. As cidades fazem-se exatamente através da chegada de novos. E o Porto dos últimos anos teve esta possibilidade de dar a volta exatamente porque
era um espaço por descobrir. Eu lembro-me de alguém ter dito que o Porto era o segredo mais bem guardado da Europa. E dizia-me aquilo com um ar contente. E eu dizia, mas eu não quero que seja um segredo. Não me peçam para que o Porto seja um segredo. O Porto, ser um segredo, é muito caro para quem cá vive. Vamos tentar abrir isto. E, portanto, eu acho que esta mudança teve todos estes condimentos. E teve um condimento muito esquecido e muito vilipendiado, que foi o Porto 2001. A Porto 2001, que deixou a cidade, é verdade, com muitas crateras, com muitos buracos, muito estragada. A Porto 2001 do Artur Santos Silva foi o grande momento de mudança do Porto, em que subitamente aquilo que o João tão bem descreve, relativamente à cultura, subitamente criou-se um elevador na cultura. Foi a primeira vez na cidade em que verdadeiramente o cidadão comum, até aquele sem posses, foi chamado a participar e a conviver na cultura da cidade. E isso também foi portanto, não acho que haja uma justificação única. Há um conjunto de fatores, há uma constelação de fatores positivos que levaram a que o Porto se transformasse numa cidade que é hoje, de facto, muito diferente daquilo que era. Claro que nisto há winners and losers, e há sempre aqueles que dizem, pois, eu agora não encontro casa a preço comportável na cidade do Porto. Se calhar agora vai passar a encontrar, infelizmente. Infelizmente, Zé Miguel, Porto perdeu em 40 anos 30% da sua população. E este drama da cidade de perda de população, se calhar criou esta oportunidade e cria agora, com esta crise, se calhar vai surgir uma nova oportunidade, vai surgir uma nova maré. Se calhar para os mais novos que querem viver na cidade e hoje não podem pagar, da geração dos meus filhos, se calhar isto vai-lhes criar uma oportunidade e, portanto, as cidades estão sempre em mutação. Acho que temos que ser capazes de as compreender assim, mas não esquecendo como é que elas evoluíram. E é nisso que o livro do João é um livro verdadeiramente excepcional. Para concluir, eu gostava de perguntar aos dois, a cada um, podemos começar pelo Zé Miguel, se calhar, o que é que lição é que esta comparação entre Portugal de há 60 anos, retratado no Johnny Boy, Porto anos 40 e 50, Portugal e o Porto daquele tempo, e o Portugal e o Porto de hoje, que relação é que vocês veem entre estas duas realidades? Ora bem, eu quando era miúdo lembro perfeitamente, tive um grande professor, o Rogério Soares, que lembrava que a grande distinção entre os homens não era aquela que se define na luta de classes e outros critérios. O Somerset Maugham dizia que era o banho matinal, mas ele dizia que eram os pessimistas e os otimistas. E eu claramente me situo no grupo dos otimistas, isto é, daqueles que basicamente, e simplificando, acham que o pote de ouro está no futuro e não estava no passado. Isto é, eu acredito que estamos cada vez a ir tendencialmente no sentido que nos aumenta as nossas potencialidades e não no sentido da decadência. Claro que como isto vai em ondas ou vai em curvas, há momentos em que nós estamos a olhar e estamos a descer e outros em que estamos a subir, mas a tendência é de subida. Portanto, eu diria o seguinte, eu acho que, e o Porto pode ser um bom exemplo disso, com todas as suas dificuldades e problemas e tudo o que é excessivo cria sofrimento em algumas pessoas, como é normal, eu acho que o Porto de hoje é melhor do que o Porto que eu conheci, e conheci apenas no final, enfim, por volta de 74, 75, já tinha ido ao Porto, mas muito episodicamente. Acho que eu, curiosamente, a ideia do Porto como uma cidade triste era o que as pessoas me diziam por causa, claramente, do granito. Mas eu dizia sempre a mesma coisa, mas vocês não estão a ver. Quando o sol bate no granito, a cidade brilha. Portanto, o granito é uma pedra luminosa, não é uma pedra escura. Mas, curiosamente, as pessoas habituadas à cal branca do Sul, muitas vezes, acham que aquilo era triste. Bom, o que eu digo com isto, não quero desviar muito, é que realmente eu acho que hoje o Porto, como hoje Portugal, é muito melhor que era
no tempo da nossa juventude. Agora, há coisas desse tempo que nos podiam inspirar a evitar cometer alguns erros que podem tornar menos bom o que, apesar de tudo, está melhor. E o que é curioso, e eu termino por onde acabo, o que é curioso a esse nível no teu livro, é que há uma nostalgia positiva no teu livro. Tu não és um pessimista, tu não vives olhar para trás, tu não vives dizer, ai que bom que era, não foi? Não. Mas o que tu revelas de coisas generosas, boas, amáveis, encantadoras, talvez até um pouco ingênuas, são coisas que, se nós pudéssemos renovar, inspirando-nos em coisas que aconteceram no passado, melhoramos agora. Portanto, leiam o livro do João Vanzeler com olhos de hoje, para deles retirarem o que vos possa ajudar no tempo em que vivemos. Bem, depois daquilo que... Estou corado. Parei a pensar que é essa reflexão, uma reflexão importante. Eu acho que, de facto, nós estamos melhor, eu acho que o país melhorou muito, principalmente porque o acesso à felicidade é hoje, apesar de tudo, mais fácil. Não sei se isto se chama democracia, se chama liberdade, mas, de facto, há mais pessoas que têm hoje a possibilidade de viver aquilo que nós vivemos do que havia nesse tempo. E só por isso já valeu a pena. Se não for por outra razão, já vale a pena. Acho que pelo meio perdemos alguma coisa e perdemos a cultura de mérito. Nós confundimos a liberdade, de alguma maneira criamos a fobia do mérito. E talvez devêssemos olhar exatamente para esses anos e perceber que, apesar de nós termos todos, e podemos todos ter, se quiserem, o handicap, como há no golfe, eu não jogo golfe, mas sei que há um handicap, e que aqueles que partem, que têm algum handicap, têm que partir à nossa frente, apesar de tudo, não se pode entender a liberdade como a garantia de que vamos chegar todos à meta no mesmo momento. Julgo que nos últimos anos isso se perdeu e acho que é preciso recuperar isso. Talvez que esta crise e a forma como nós vamos sair dela vá precisar disso. Talvez seja preciso recuperar esse princípio de que, por muito que nós nos tentemos ajudar, por muito que o Estado Social nos possa ajudar e auxiliar, nós todos teremos, e a sociedade, enfim, já não é seguramente para nós três, porque já não temos idade para grandes correrias, mas que, apesar de tudo, todos vão ter que lutar um pouco. Para isso também tem que se sentir recompensados. Eu, quando olho hoje para aquilo que é o ensino, preocupa-me essa questão. Preocupa-me que estejamos a criar uma sociedade em que, apesar de tudo, há pessoas que hoje têm acesso a coisas que no nosso tempo alguns não tinham, mas que acham que podem viver sem estudar e depois a seguir sem trabalhar, e que no fim haverá um pai, um Estado pai que vai tratar deles. Bom. Portanto, eu acho que é preciso retomar o conceito do mérito, independentemente da generosidade de cada um, porque nós não podemos contar apenas com a generosidade nossa e alheia. Tem que haver, apesar de tudo, uma forma da pessoa sentir que é premiada e que algumas das coisas a que sentia até, se calhar, há 2 meses atrás, tinha direito absoluto, que neste momento isso vai ser questionado pela realidade. Bom, eu acho que chegou o momento de me despedir do José Miguel Judes e do Rui Moreira, e resulta para mim uma conclusão desta vossa conversa, que é pensar neste momento que para ter conseguido as reflexões que saíram das vossas intervenções aqui hoje, ter conseguido esse tipo de reflexões e a profundidade com que foram feitas, acho que valeu a pena escrever o livro, porque foi o leitmotiv deste nosso encontro. Se não fosse por outro, seria este o principal motivo de eu estar particularmente agradecido e muito contente por vocês terem acedido a participar nisto. Sem me desprezo para a académica, nem para o Zé Miguel Judes,
e envergando a camisola azul e branca, eu gostaria de eventualmente terminar aqui com o meu conterrâneo e co-clubista, de terminar esta nossa conversa com o hino do Futebol Clube do Porto, que na realidade é um hino ao Porto. Muito obrigado aos dois. Obrigado nós, João. Muito obrigado e parabéns. Parabéns. E olha, Rui, força, força, porque temos que ter todos. Temos que ter muita força nesta fase e estamos muito unidos. Obrigado, João, por esta oportunidade. Muito obrigado, João. Muito obrigado aos dois. Ó meu Porto, onde a eterna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal. Teu pendão leva ao escudo da cidade que na história deu o nome a Portugal. Ó campeão do passado, é o livro da vitória sem igual. Meu brasão abençoado, tenho o meu Porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Quando alguém se atrever a sufocar o grito audaz da tua ardente voz, ó Porto, então verás vibrar a multidão